Fala pessoal, saindo mais um vídeo para a nossa playlist Enem de 2022, aplicação regular aqui no canal ExpX. Bora conferir. Pessoal, verifique a numeração da questão conforme a cor do seu caderno, leiam a questão e eu já vou para a explicação. A questão afirma que uma loja vende 5 modelos de caixas d'água, modelo 1, 2, 3, 4 e 5, todas em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as suas dimensões especificadas em função do modelo 1, que por sua vez tem profundidade P e área da base AB. Por exemplo, o modelo 2 tem o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo 1. E assim por diante. Os demais eu falo na hora que eu for resolver. Uma pessoa quer comprar a caixa d'água que tenha maior capacidade volumétrica. A pergunta é: qual modelo deve ser escolhido? 1, 2, 3, 4 ou 5? Pessoal, observem essa figura. Eu tenho aqui um cilindro reto de base circular, tenho aqui uma legenda, em vermelho eu tenho o meu raio da base, que eu estou chamando de R, em amarelo a área da base, que a questão chama de AB, e em azul claro a profundidade, que a questão chama de P, que é a altura. O volume de um cilindro, ele é dado pelo produto da área da base pela profundidade. Isso significa que o volume é diretamente proporcional à área da base. Ou seja, se a área da base é multiplicada por 2, o volume também é. Se a área da base é multiplicada por 3, o volume também fica multiplicado por 3. Se a área da base é dividida por 2, o volume também fica dividido por 2. E o volume também é diretamente proporcional à profundidade. Então, se a profundidade é dividida por 4, o volume também fica dividido por 4. E assim por diante. O volume também pode ser calculado por πr² vezes P. Com isso, nós temos que o volume é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Significa que, se o raio é multiplicado por 2, o volume fica multiplicado por 2 ao quadrado, que é 4. Se o raio é multiplicado por 3, o volume fica multiplicado por 3 ao quadrado, que é 9. Se o raio é dividido por 4, o volume fica dividido por 16 e assim por diante. E, evidentemente, o volume continua diretamente proporcional à profundidade. Ou seja, o que acontecer com a profundidade vai acontecer lá com o volume. Então, dito isso, nós temos o seguinte: esse V, que é o volume, é o volume da caixa d'água 1, que eu estou chamando de V1. Então, V1 é V. Por quê? O modelo 1 tem área da base AB e profundidade P. Então, esse é o volume da V1. Então, V é o volume da caixa d'água modelo 1. Agora, vamos lá para o modelo 2. A questão relata que o modelo 2 tem o dobro da profundidade do modelo 1, então é 2P, e a metade da área da base do modelo 1. Então, AB dividido por 2. E aí, pelo que eu acabei de explicar, se a profundidade é multiplicada por 2, o volume também é. Então, o volume que era V passa a ser 2V. E área da base dividida por 2, volume também dividido por 2. Então, fica V sobre 2. Era V, dividiu por 2, fica V sobre 2.
E aí, qual que vai ser o volume da caixa d'água? 2. Se eu multipliquei por 2 e dividi por 2, então não fiz nada. O volume continua sendo V, né? Então, V2 é V. Como V é o V1, então eu tenho que V2 é igual a V1. Então, se o tempo tivesse acabado e eu tivesse que chutar, eu não ia chutar nem caixa d'água 1, nem caixa d'água 2, porque eu quero um maior volume. Os dois são iguais, só tem uma alternativa correta, então não é nem letra A e nem letra B. Modelo 3 tem o dobro da profundidade do modelo 1, então 2P, e metade do raio da base do modelo 1, então R dividido por 2. Volume diretamente proporcional à profundidade, então multiplicou profundidade por 2, o volume também fica multiplicado por 2, então ele fica 2V. Raio da base dividido por 2. O volume é diretamente proporcional ao quadrado do raio da base, então raio da base dividido por 2, volume dividido por 2 ao quadrado. Então, dividido por 4 fica V sobre 4. Então, dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Então, multipliquei por 2 e dividi por 4 é multiplicar por 2 e multiplicar por 1/4. E 2 vezes 1/4 dá 1/2. Então, o volume da caixa d'água 3 fica V sobre 2, 1/2 de V. Como V é V1, tenho que V3 é V1 sobre 2. Próximo modelo, caixa d'água 4. Ela tem a profundidade metade da profundidade do modelo 1, então P dividido por 2, e a área da base o dobro da área da base do modelo 1, então 2AB. Aqui, tanto profundidade quanto a área da base, os dois são diretamente proporcionais ao volume, então profundidade dividiu por 2, volume também, então fica V sobre 2. Área da base multiplicada por 2, então volume também, então fica 2V. Dividiu por 2, multiplicou por 2, então voltou a ser o que era. Então V4 é V, ou seja, V4 igual a V1. Então, não é nem A1, nem A2, nem A4, nem A3. Sobrou a caixa d'água 5 para C. Já poderíamos marcar a alternativa E, mas eu vou fazer até o final. O modelo 5 tem a metade da profundidade do modelo 1, então P dividido por 2, e o dobro do raio da base do modelo 1, então 2 vezes R. Dividiu a profundidade por 2, volume fica dividido por 2, então ele fica V sobre 2. Raio da base multiplicado por 2, aí o volume fica multiplicado por 2 ao quadrado, que é 4. Então, ele fica 4V. Multiplicou por 4 e dividiu por 2, então dobrou o volume, ele fica 2V. Então, volume 5 é 2V. Então, ele é 2 vezes o volume 1. Então, V5 igual a 2V1. Então, a maior capacidade é a da caixa d'água 5, conforme eu havia falado, né? E, portanto, a correta é a alternativa E. E com isso aí, finalizamos. Bora! Pessoal, recadinhos de sempre. Curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, vocês estarão valorizando a educação nesse nosso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço e até uma próxima!